Interesse Público começa agora e você vai ver. No Amazonas, instituições públicas, entidades e representantes da sociedade discutem estratégias de combate ao tráfico de pessoas. Em Brasília, a ação na Justiça pede punição de responsáveis por acordos irregulares na Fundação Universidade de Brasília. Ministério Público Federal adota nova política de preservação de documentos e da memória da instituição. Lançada a campanha nacional de consumo consciente da carne. Pegue a alcatra das fazendas ilegais de gado e corte com a faca, bem firme. Essas e outras notícias agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Como melhorar as ações contra a exploração de trabalho escravo no Brasil? Esse foi o tema de um encontro que reuniu especialistas em Brasília. Apesar de o país obter bons resultados no combate a esse crime, a prática ainda acontece em algumas regiões. As ações de combate ao trabalho escravo no Brasil fazem com que o país seja referência nesta luta. Desde 1995, foram libertadas 37 mil pessoas que viviam em condições degradantes. As indenizações para reparar os direitos sonegados aos trabalhadores são milionárias. Apesar do cerco, casos de exploração são uma realidade ainda no país. Gente exposta a jornadas exaustivas, condições precárias de higiene, má alimentação e moradia insalubre. O trabalho escravo é mantido no Brasil por um tripé composto por impunidade, aquela que dá a garantia de que você pode continuar cometendo crime, que vai ter a certeza de ficar livre, da ganância, aquela que leva você a querer ganhar mais passando por cima da dignidade alheia, e da pobreza, que empurra milhões de pessoas para aquela condição de procurar um emprego a todo custo e muitas vezes por cima da sua própria humanidade. Com o objetivo de debater alternativas de combate a esse tipo de exploração, foi realizado em Brasília o primeiro encontro nacional pela erradicação do trabalho escravo. As discussões incluíram questões como as razões da persistência do problema, o papel do Congresso Nacional, a responsabilidade das empresas. Infelizmente, a cada ano e todo mês nós verificamos essa prática no dia a dia. Ela tem componentes históricos, não há dúvida a respeito disso. O resgate dos trabalhadores em situação semelhante à de escravos é feito por fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego. Os relatórios produzidos também são encaminhados ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho. Além de ações trabalhistas, os casos constatados podem ser alvo de ações penais. Afinal, a exploração de trabalho escravo é crime. O MPF é um grande aliado no combate a essa prática. Só no Pará, entre 1990 e 2009, foram propostas 608 ações criminais. O papel do Ministério Público é exatamente esse, de procurar a punição. É um crime bárbaro, é um crime contra a dignidade da pessoa humana, dos crimes mais bárbaros que existe, porque toma a pessoa como objeto, né? Então, ele tem que ser punido. A pena, nesse caso, ela tem um caráter exemplar, pedagógico, que precisa ser aplicada, sob pena de nós vermos perpetuar esse quadro. No Amazonas, o Ministério Público Federal realizou uma audiência para colocar em debate outro crime contra a dignidade humana, o tráfico de pessoas. O Estado é tido como um dos principais eixos de atuação das quadrilhas internacionais. O Amazonas é um dos estados que mais sofrem com o tráfico de pessoas. Grande parte das vítimas é formada por mulheres e meninas. Elas têm entre 13 e 35 anos e vivem em locais onde as políticas públicas são quase inexistentes, o que aumenta a vulnerabilidade desta faixa da população. Esta audiência pública em Manaus, promovida pelo Ministério Público Federal, discutiu formas de prevenção e combate ao tráfico de pessoas. Não só os casos que têm como destino a exploração sexual, mas também o trabalho escravo e o tráfico de órgãos humanos. A elaboração de estratégias exige um levantamento de dados. Nós sabemos que o tráfico ele tem essa complexidade, que nós precisamos também saber como é essa dinâmica em cada região do país. Nós vemos
diferenças, por exemplo, na região norte, com a questão do intenso tráfico interno de meninas também para exploração sexual, quanto do tráfico internacional. E aqui nós apontamos o Pará e o Amazonas como um grande número de pessoas que saem desses locais e são exploradas por esses aliciadores. Além de representantes de instituições públicas e entidades que trabalham com o tema, pessoas vítimas desse crime e familiares participaram do debate. Pretendemos também que a sociedade civil se engaje no enfrentamento ao tráfico de pessoas, que as vítimas participem da mobilização, encaminhem denúncias para o Ministério Público Federal, para o Ministério Público do Estado, com a finalidade de nós desmobilizarmos a rede que existe de tráfico de pessoas aqui na região norte. A forte presença da comunidade chamou a atenção da Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Gilda Carvalho. O protagonista dessa audiência pública são os participantes, né? São os cidadãos e cidadãs que comparecem aqui e que vão ser ouvidos. Então, nós estamos achando que essa é uma oportunidade ímpar, até pelo número de pessoas que se inscreveram para a audiência pública, de fazer um diagnóstico da região. Os participantes receberam um questionário que será usado para a captação de dados, que vão ajudar na elaboração de políticas públicas. A última pesquisa de referência sobre o assunto é de 2002. Feita pela ONG Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes, o estudo constatou a vulnerabilidade da Amazônia. De acordo com a Pesquisa Nacional sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes, existem no Brasil 241 rotas de tráfico para fins sexuais, sendo 131 internacionais, 78 interestaduais e 32 intermunicipais. Segundo esse relatório, a região norte do Brasil é a região com a maior quantidade de rotas de tráfico de pessoas. São dados que são interessantes para a investigação e a atuação do Ministério Público. Os conselhos tutelares também têm papel fundamental na repressão e prevenção ao tráfico de pessoas, que envolve crianças e adolescentes. Nesses casos, o olhar atento dos pais pode fazer toda a diferença. A criança e o adolescente tem que estar sob vigilância eterna dos pais ou responsáveis. Essa é a conscientização passada pelo Conselho Tutelar e que o pai e a mãe ele pode vir até ser responsabilizado por uma situação de abandono, por deixar a criança à mercê desse risco. E nós não queremos isso para a sociedade. Você vai ver no próximo bloco. Ministério Público Federal entra na justiça contra responsáveis por acordos irregulares firmados entre a Fundação Universidade de Brasília e uma instituição privada.